Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez aqui para tratar sobre Platão. Hoje, falando especificamente sobre o mito da caverna, a analogia, né, da caverna, que é uma analogia da filosofia de Platão, que ficou muito conhecido na filosofia, se não provavelmente o mito, né, a analogia mais famosa de toda a filosofia. E o mito da caverna, portanto, de Platão, é de extrema importância para se entender a história da filosofia e a filosofia como um todo de Platão. Uma vez que esse mito da caverna, bom, assim como todo mito, né? Já comentei isso anteriormente em outros vídeos, que o mito ele tem uma função filosófica, no sentido de que o mito ele transparece verdades fundamentais, né? Ele reflete verdades, né? E o mito da caverna de Platão, que está exposto na sua obra mais conhecida, né? A República, é, portanto, uma alegoria que transmite verdades filosóficas fundamentais para a gente entender tanto a filosofia platônica como toda a história da filosofia num todo. É uma alegoria muito rica e, portanto, é de grande importância entendermos ela. Né? Bom, então, antes de adentrar propriamente ao mito da caverna, a gente precisa entender que a alegoria da caverna, o mito da caverna, exposta na República de Platão, ela possui um tríplice caráter. Ela possui um caráter metafísico, ou seja, ela explica como a filosofia de Platão entende o ser, né, como Platão entende o ser, a hierarquia do ser e como o ser é. Ele também possui um caráter educativo barra epistemológico, ou seja, é um caráter, é uma analogia que fala sobre como nós conhecemos, o que é o conhecimento. E também é um mito, é uma analogia que diz respeito também a um certo caráter ético, ao caráter da educação da alma, da psicologia da alma, né? E também das virtudes, né? Que são pontos fundamentais, né, para toda a filosofia platônica. Ou seja, você percebe que o mito da caverna ele vai tocar três fundamentos sólidos de toda a filosofia dele. Bom, então adentremos propriamente ao mito, né? Eu vou colocar na tela uma imagem que representa os graus, né, o mito da caverna, para a gente ir acompanhando com a imagem, né? Facilitaria muito aqui, vai facilitar bastante o entendimento. Mas bom, o primeiro, o ponto do mito da caverna é representar uma caverna e o mundo externo. Ou seja, existem camadas ali, né? Bom, a gente tem o último grau, né? O último grau seria o fundo da caverna, né? O fundo da caverna ele é representado como o local, né, de maior escuridão e onde ficam escravos, né? Então ficam seres ali, ficam humanos, né? Ficam homens lá presos que estão acorrentados, né? Representando, portanto, a escravidão deles. Esses homens, então, eles estão no fundo da caverna, eles estão no último grau da caverna. Acima deles, a gente tem os homens que estão também ainda na escuridão da caverna, só que eles estão em um grau mais acima, e esses homens possuem uma fogueira, né? Ou seja, eles possuem uma certa luz ainda, né? Para enxergar ali, né, dentro da caverna. E eles não são acorrentados, né? Embora eles ainda estejam dentro da escuridão da caverna. E esses homens, eles projetam sombras sobre essa fogueira para manipular os homens que estão escravizados no último grau, né? No grau inferior da caverna. Por fim, né, a gente vai ter toda a subida ali da caverna e conforme a gente vai subindo, né, a luz vai se transparecendo cada vez mais no interior da caverna até que a gente chega ao exterior, né? A gente chega fora da caverna, que é quando tudo é iluminado, né? Tudo está em luz, tudo é iluminado pelo sol. Certo? Então, aqui, né, esses foram essa de certa forma descritiva, né? Esse é o mito da caverna, né? Então agora a gente vai partir para uma interpretação desses elementos descritos no mito da caverna. Peço que vocês acompanhem pelas imagens aí para entender melhor. Mas bem, como que a gente interpreta esse mito da caverna? Bom, a chave principal é o entendimento do jogo entre luz e escuridão aqui. A luz vai significar principalmente o conhecimento, as ideias, os universais e aquilo que é imaterial. A escuridão, por sua vez, é o contrário. A escuridão vai representar a ignorância, a matéria, os particulares, né? E então,
a escuridão aqui é vista como a ignorância e a luz como o conhecimento. E a gente repara, então, né, interpretando os graus da caverna a partir desse conhecimento de luz e escuridão, né, desse símbolo de luz e escuridão, a luz enquanto conhecimento e a escuridão como ignorância, a gente pode interpretar os graus da caverna. O último grau, que é onde estão os escravos, é justamente aquele grau onde há maior escuridão, né? Então, lá no fundo da caverna é onde há mais ignorância, né? E aqueles indivíduos, eles estão em tal escuridão, né, que eles não conseguem ver a sua própria escuridão, né? Então eles estão em estado de ignorância em que eles não percebem a sua própria ignorância. E eles estão acorrentados, né? Ou seja, eles estão presos a si mesmos nessa ignorância, né? E eles não conseguem ver e não conseguindo ver que eles estão presos, né? Eles não conseguem escapar dali, né? Isso, de certo modo, então representa os homens, para Platão, que estão apegados à ignorância, né? Os homens que estão num estado de ignorância, e representa também o estado dos homens que estão apegados à matéria e aos bens materiais, né? E eles estão ali acorrentados. Além disso, né, ou seja, além deles estarem acorrentados, eles não querem sair, eles não querem se livrarem dessas correntes, porque eles não conseguem enxergar as suas próprias correntes, né? Já que eles estão em tamanha escuridão, em tamanha ignorância. E nesse sentido, esses escravos que estão no fundo da caverna, eles são manipulados por sombras que são projetadas pelo grau superior. Ou seja, esses homens que estão no fundo da caverna, escravizados pelos próprios sentidos, pela matéria, pelo apego aos bens materiais, pela ignorância, esses homens, eles são manipulados por uma casta superior de outros homens que também estão na escuridão, mas esses homens, por sua vez, que estão nessa casta superior, nesse grau superior, eles possuem uma fogueira. Então a gente parte para o próximo grupo, para o próximo grau da caverna, né, que são os homens que possuem a fogueira ali dentro da caverna, mas eles ainda estão na escuridão. Como assim? De certo modo a gente poderia interpretar isso aqui como os políticos, os demagogos, né, a mídia, enfim. Mas na verdade, de forma genérica, né, a gente pode tratar isso como homens que detêm um certo conhecimento, embora um conhecimento muito pouco, porque esses homens que estão nesse grau, nesse penúltimo grau, nesse grau superior, eles possuem a fogueira, só que o fogo dessa fogueira é pouco, né? Eles possuem pouca luz ainda, eles possuem pouco conhecimento. E eles usam desse pouco conhecimento que eles têm para manipular os escravos e manter esses escravos escravizados, né? Ou seja, eles usam do pouco conhecimento que eles têm para manipular os escravos e permanecer, deixar continuar os escravos na sua escravidão, né? Ou seja, eles querem, né, que os escravos continuem escravos da ignorância, né, e dos sentidos. Então esses homens que estão um pouco acima, eles ainda estão na escuridão, no sentido de que eles não estão enxergando a luz plenamente. Eles só possuem um fragmento muito pequeno da luz, que é essa fogueira, e eles manipulam os escravos, né, para que eles permaneçam nessa escravidão deles. A gente poderia, por exemplo, associar esse grupo de homens aos sofistas, né? Por exemplo, na época de Sócrates, porque os sofistas faziam justamente isso, né? Eles pegavam um pouco de conhecimento e manipulavam esse conhecimento através da retórica para manipular o povo e ganhar apoio político, né? Então, nesse sentido aqui, a gente pode entender muito bem como a classe, né, dos políticos que são demagogos, os falsos filósofos, né, os filodoxos, aqueles... os sofistas propriamente, né, a mídia, enfim, e tudo aquilo que tenta manipular o homem para tentar fazer com que ele permaneça apegado à matéria e à escuridão. E por fim, então, a gente sobe ao último grau, que é o grau fora da caverna, que é o grau onde existem os homens que estão enxergando a luz, né, a todas as coisas pela luz do sol, e que portanto contemplam tudo através da iluminação da luz do sol. E o que isso representa propriamente na filosofia platônica, né? A luz do sol representa as ideias supremas, né? Aqui, na verdade, todo o exterior da caverna representa o mundo das ideias, tá? Mas eu já vou adentrar nisso a seguir. Então, os homens que estão fora da caverna são os homens que saíram, né, percorreram esse grau
de ignorância, superaram essa ignorância e agora se transformaram sábios e agora contemplam as ideias mais supremas, né? Que no caso é a verdade, é a beleza em si, é o bem em si. Então esses homens eles saíram da caverna e agora enxergam o mundo das ideias, enxergam as ideias supremas, né? Que iluminam a todo o resto do mundo externo, que também é o mundo das ideias, né? Que são as ideias inferiores. Então a gente tem o Sol, que representa as ideias supremas, né? Que são a verdade, a beleza e o bem. E essa verdade, essa beleza e o bem representando o Sol, ilumina todo o resto das outras ideias, que são as ideias inferiores, né? E então o homem contempla, né? O homem que está fora da caverna contempla essas ideias, né? Então representando o homem que conseguiu transcender a ignorância, conseguiu transcender a matéria e ascendeu a um estado, né? Em que contempla a verdade, a beleza e o bem por si. Bem, então, inclusive alguns neoplatônicos, né, vão dizer que o Sol seria uma representação de Deus, né, mas isso é uma interpretação que não é do próprio Platão, mas uma interpretação posterior a ele. Né. Então aqui a gente vai ver, né, dentro dessa alegoria, vários pontos que dizem respeito, por exemplo, à metafísica platônica. Como, por exemplo, o jogo entre luz e escuridão representa, de certo modo, a teoria das ideias. Né. Então, a escuridão percebe-se, né, que são os escravos, por exemplo, que estão no fundo da caverna, eles são aqueles mais apegados aos bens materiais. Né? Ou seja, a escuridão, de certo modo, representa o mundo sensível, né? O mundo dos particulares, o mundo das coisas que muda. Né? E, portanto, é esse mundo de escuridão, né? Porque à medida que você se apega a ele, você está na escuridão, alegoricamente, né? Para essa filosofia platônica. E Platão também. E então a gente vê, né, o grau fora da caverna, o grau externo da caverna, né, é o grau que é iluminado, né, é o mundo das ideias. Então aqui, esse jogo de luz também representa, de certo modo, a teoria das ideias. Né? Então o Sol representa as ideias supremas que ilumina o resto do mundo, que são as ideias inferiores. Né? Então aqui a gente tem a teoria das ideias implicitamente aqui dentro do mito da caverna. Além disso, a gente vai ter essa noção, portanto, né, de que o ser, a verdadeira realidade, são as ideias. Né? Porque aquilo que há mais elevado são as ideias nessa alegoria. Né? É o mundo externo, que são justamente as ideias. Né? Então, a verdadeira realidade das coisas seriam as ideias. Então a teoria das ideias está aqui completamente representada dentro dessa alegoria platônica do mito da caverna. Né? Bom, além disso, né, ela possui um caráter epistemológico, ou seja, um caráter que diz respeito ao conhecimento. Por quê? Porque ela também nos explica o que é o conhecimento, além de explicar o que é o ser. Ela explica que o conhecimento é a tomada do ser das coisas. Ou seja, você só conhece as coisas na medida que você contempla as ideias. Porque lembre-se, os escravos que estão no fundo da caverna, que são ignorantes, eles estão presos aos sentidos, né? E nesse sentido, então, eles não têm o ser, eles não contemplam, eles não conhecem a realidade. Eles estão na escuridão, né? Eles não veem nada. Mas à medida que você sobe os graus da caverna, você vê no mundo externo a luz, que é o conhecimento, né? Então, o conhecimento é a tomada do ser das coisas, né? Quando você compreende a realidade das coisas, que são as ideias. Ou seja, quando você absorve as ideias, você entende e você contempla a realidade, que são as ideias. Para Platão é óbvio, né? E tudo isso que eu venho falando é sobre o ponto de vista da filosofia platônica, claro. Então, o conhecimento verdadeiro para Platão vai ser justamente o conhecimento das ideias. E nesse sentido, o conhecimento não pode ser nem a sensação, nem a opinião. Porque a sensação está presa à matéria, que está presa, portanto, à escuridão, nesse ponto de vista platônico, na alegoria da caverna, no mito da caverna. A sensação está presa ao subjetivismo da percepção. Né? Sentir um livro é diferente de conhecer um livro. Né? Sentir um livro é experimentar aquele livro, né? As sensações daquele livro. Mas agora, conhecer um livro é você tomar o ser daquele livro, absorvê-lo, né? Contemplá-lo. Né? Ou seja, aqui ele faz uma distinção fundamental entre conhecimento e sensação. A sensação diz respeito aos sentidos, né? E o conhecimento diz respeito ao intelecto, a tomada da realidade das coisas. A gente tem também a distinção de que o conhecimento não é uma opinião. Por quê? Porque as opiniões, né, elas são crenças sem justificativa.
Então, são, por exemplo, se eu dissesse que existe um sujeito agora que se chama João e que está caminhando na rua aqui do lado, isso não necessariamente, isso não é um conhecimento. Por quê? Porque eu estou supondo isso, né? Isso é uma crença, isso é uma opinião minha. Mas eu não tenho uma justificativa para acreditar nisso. Isso pode até ser verdade, né? Ou seja, pode ser verdade que de fato tenha um sujeito chamado João que esteja caminhando aqui na rua nesse exato momento. Mas o fato disso ser verdade não torna isto um conhecimento. Continua sendo uma opinião. Por quê? Porque eu não tenho uma justificativa para racionalizar essa minha opinião. Então, ela continua sendo uma opinião, mesmo que possa ser verdadeira, né? Porque ela não tem uma justificativa. Agora, se eu tivesse uma justificativa, sei lá, eu gravei ele caminhando, eu tenho uma câmera que está monitorando ele, eu vejo que ele está andando, então aí eu teria o conhecimento, né? Porque aí eu teria uma justificativa sobre aquela crença, né? Eu teria uma justificativa para aquela crença. Ou seja, eu teria um fundamento que solidifica esse conhecimento, né? Bom, então, além disso, né? Por fim, a gente tem um caráter ético na analogia da caverna. Por quê? Porque a gente vê, né, que o virtuoso, né, que só pode ser, que a virtude está ligada à sabedoria, ao conhecimento. Na medida em que, na analogia da caverna, os homens virtuosos são aqueles que detêm o conhecimento, né, são aqueles que saíram da caverna e que agora contemplam as verdades, né? Ou seja, aquele que saiu da caverna é mais virtuoso do que aquele que está preso ali dentro da caverna, né? Ou seja, o sábio é aquele que conhece as ideias, né? Ou seja, para ser virtuoso é necessário conhecer, né? É necessário ter a sabedoria, ter o conhecimento, que é justamente representado nesse jogo, né? Entre o homem que está preso no fundo da caverna na ignorância e o homem virtuoso que está fora da caverna e que contempla as ideias. A gente, além disso, vai ter um caráter ético no sentido de que ele vai dar o encaminhamento para entender a finalidade do homem, né? Então Platão aqui ele coloca o homem, né, como tendo um objetivo a contemplar as verdades, a contemplar o bem e sair, né, da caverna, né? E nesse sentido, né, o homem que está dentro da caverna, ele é o homem que está decaído na ignorância e no apego ao sensível, né? A finalidade, portanto, desse homem, que no caso representaria nessa filosofia platônica, né, o nosso estado atual, né, a finalidade desses homens, portanto, seria contemplar a verdade e sair fora da caverna para ver a verdadeira realidade, né, e adquirir o conhecimento e chegar ao estado elevado de ser, né? Ou seja, seria justamente transcender essa ignorância e desapegar-se do sensível para contemplar a realidade tal como ela de fato é, né? Ou seja, sair da ilusão nesse sentido. E portanto, a gente também tem um caráter aqui, né, de superação do sofrimento, né? No sentido de que, assim como alguém que está acostumado com a escuridão, quando passa a ver a luz, começa a doer os olhos, assim, portanto, o sofrimento no adquirimento, né, do conhecimento é natural, né? Porque você está superando um estado de ignorância, né? Como se você estivesse vendo a luz depois de estar acostumado às trevas, né? Ou seja, o sujeito ele está tornando-se sábio ao passo que deixa a ignorância, né? Então esse sofrimento ele é natural por conta da superação desse estado decaído, né? E que, portanto, esse sofrimento ele é inevitável, né? Já que a finalidade última do homem na filosofia platônica é conhecer e contemplar as ideias, e para conhecer você vai ter que superar esse estado de ignorância, e para superar esse estado de ignorância você vai ter que sofrer. Então o conhecer nessa filosofia platônica ele está atrelado muito a essa ideia de superar também, né, transcender o sofrimento, né? Por fim, a gente vai ter a ideia de um homem que, depois de ter contemplado as ideias últimas, de ter contemplado a verdade e a beleza das coisas, ou seja, depois de ter atingido a sua finalidade, este homem, depois de ter contemplado essas ideias eternas, ele retorna à caverna e tenta convencer os escravos da caverna a subir e contemplar a verdade também. Mas Platão descreve esse retorno à caverna para tentar convencer os outros a subir para ver a realidade também como um ato muito difícil.
E a gente pode muito associar esse ato com o exemplo de Sócrates. Porque Sócrates, fazendo uma analogia, né, no mito da caverna seria o homem que transcendeu a caverna, ou seja, o homem que subiu a caverna, né, e que estava fora da caverna e viu a verdade. E ele então depois desceu a caverna e tentou libertar os escravos de dentro da caverna para subirem e contemplarem a luz também, para contemplar a verdade. Né? O problema é que Sócrates, no meio do caminho, acabou morrendo pelaquela casta, né? Por aquele grau intermediário dos políticos, né? Dos sofistas, que não queriam que os homens fossem libertados, né? Os escravos fossem libertados. Enfim, a gente tem então um triplo caráter no meio da caverna. Um triplo caráter simbólico, né? Um caráter metafísico, um caráter epistemológico e um caráter ético. Né? No sentido de que um caráter educativo, porque fala sobre a educação da alma, né? A finalidade do homem, a virtude, né? O que é a virtude? Ela também representa a manipulação, né? Que é exercida sobre o homem. Também tem um caráter metafísico, porque representa a hierarquia do ser, né? Essa hierarquia, essa distinção entre o mundo das ideias e o mundo da matéria, né? O mundo da matéria, nessa visão platônica, sendo entendida como algo inferior, e as ideias e o imaterial sendo visto como algo superior, né? Que justamente ilustra essa teoria das ideias. Então tem esse caráter metafísico. E por fim a gente tem também um caráter epistemológico, né? Já que representa como o homem adquire o conhecimento, o que é o conhecimento, né? Enfim. Então o mito da caverna, ele é um mito muito fundamental para entender os principais fundamentos da filosofia platônica, né? Entender a metafísica, a epistemologia e a ética. Então é isso. Muito obrigado.